Imagine isso. Você conheceu uma mulher incrível, linda, intensa, diferente. E pela primeira vez em muito tempo, você quis acertar. Então começou a fazer tudo certo. Responde rápido, elogia o tempo todo, cede em cada detalhe. E sem perceber, vai desaparecendo um pouco mais a cada mensagem enviada. Acha que está conquistando, mas o que está fazendo é se apagando. E no final, quando ela se afasta, você acha que perdeu ela. Mas a verdade é que o primeiro a te deixar foi você mesmo. Você parou de ser presença e virou aprovação. Parou de liderar e começou a obedecer à própria carência. E pior, chamou isso de amor. Porque ninguém te ensinou que agradar demais é uma forma sofisticada de medo. O medo de não ser suficiente. O medo de ficar sozinho. O medo de encarar o espelho e perceber que o que te moveu o tempo todo não foi amor. Foi insegurança. Você diz, ela mudou. Mas não, irmão. Quem mudou foi você. Você deixou de ser o homem que ela conheceu e virou o reflexo do que ela queria ver. E o reflexo nunca tem vida própria. Napoleon Hill chamava isso de falta de propósito definido. Quando um homem não sabe o que quer, ele tenta agradar o mundo e acaba rejeitado pelo universo. Porque o universo não respeita quem não se respeita. E mulher nenhuma vibra com um homem que perdeu a própria frequência. Você quer saber o segredo? O mistério nunca foi sobre entender as mulheres. O mistério é entender por que você deixou de ser o homem que ela admirava. E o motivo é simples. Você confundiu conexão com submissão, empatia com autoabandono. E cada tudo bem engolido foi um tijolo no muro entre vocês. No fundo, ela não te deixou porque cansou de você. Ela te deixou porque não encontrou mais você ali. E agora, enquanto você sofre, o universo sussurra a mesma lição que os antigos mestres já ensinavam. O homem que busca ser amado antes de ser inteiro se torna escravo do amor que deseja. Quer acordar, irmão? Então pare de querer ser o homem que agrada e volte a ser o homem que vibra, o homem que inspira, o homem que não precisa pedir permissão para existir. Porque quem tenta ser o que o outro quer, perde o que é. E quem perde o que é, perde tudo. Você sabe por que tenta agradar tanto? Porque no fundo, você ainda busca a aprovação que não recebeu quando era menino. Não é sobre ela. É sobre o vazio que você sente quando ninguém te valida. A diferença é que agora você chama esse vazio de amor. Carl Jung dizia que aquilo que negamos nos controla. E você negou tanto a própria carência que ela virou o motor da tua vida amorosa. Você não busca amor, busca alívio. Busca alguém que tape os buracos que só a tua coragem poderia preencher. Mas olha a ironia. Quanto mais você busca aprovação, mais o universo te testa. O Kybalion chama isso de lei da vibração. Você emite falta, atrai ausência. Você vibra insegurança, recebe distância. Você finge força, e o universo te entrega situações que expõem a fraqueza que você tenta esconder. E aí vem Gabor Maté e dá o golpe final. O vício não é pelo prazer, é pela fuga da dor. O seu vício não é bebida, nem pornografia, nem o celular. É a necessidade de ser aceito. Você não quer uma mulher, quer um espelho que te diga que é digno de ser amado. E quando ela se vai, você sente como se o chão abrisse. Mas não é ela que foi embora, é o espelho que quebrou. Você vê como é profundo. Você não perdeu o amor. Perdeu o reflexo da aprovação que te mantinha anestesiado. Por isso o silêncio dela dói mais do que qualquer palavra. Porque o que morreu não foi o relacionamento, foi a ilusão. Mas claro, você não percebe isso logo. Você chama de falta de sorte, de as mulheres não sabem o que querem. E o ego adora essa narrativa porque ela te mantém confortável. Você vira o mocinho injustiçado da própria história. Só que se você é sempre o mocinho, quem é o homem que aprende? E é aqui que entra a parte que dói. Agradar é manipular. Sim, eu sei. Parece pesado, mas é verdade. Agradar demais é tentar comprar amor com aceitação. E amor comprado sempre vence na ilusão, mas morre na presença. Você quer saber por quê? Porque presença não precisa agradar. Presença é energia, é firmeza, é clareza. É a certeza de que mesmo se o mundo te rejeitar, você ainda sabe quem é. Napoleon Hill dizia: aquele que domina a própria mente pode conquistar qualquer coisa.
Mas você quer conquistar uma mulher sem dominar o próprio medo. Quer estabilidade emocional, mas vive sendo refém da atenção alheia. Quer respeito, mas não respeita nem o próprio silêncio. E é aqui que eu preciso te colocar contra a parede, irmão. Você reclama que as mulheres gostam de homens ruins. Mas a verdade é que você só chama de ruim aquele que tem coragem de ser ele mesmo. O problema não é que ela quer um homem frio, é que ela quer um homem firme. E firmeza assusta quem ainda busca permissão para existir. Você quer saber o que é energia masculina de verdade? Não é dominação, não é controle, nem arrogância. É centro. É saber dizer não, sem precisar se justificar. É ter paz mesmo quando não é compreendido. É não se explicar para quem já decidiu não te entender. Você perdeu ela tentando ser compreendido, quando o que te tornava magnético era o mistério da tua verdade. E o universo não perdoa o homem que se trai para ser aceito. Porque a traição mais grave não é a dela, é a tua, quando você abre mão de si mesmo em troca de aprovação temporária. Mas calma, não é o fim. É o início do despertar. Porque agora vem a parte que muda tudo. A hora em que você entende por que a sociedade alimenta esse ciclo. Porque o mundo quer o homem emocionalmente frágil, dependente, dopaminado e confuso. É aí que entramos nas correntes invisíveis. Aquelas que o algoritmo alimenta e que o silêncio da tua alma tenta te avisar há anos. Vamos ser sinceros, você não perdeu ela. Perdeu o foco. E sabe quem foi o cupido que te derrubou? O algoritmo. Sim, o mesmo que te mostra motivação às 6 da manhã, é o mesmo que te entrega uma avalanche de dopamina às R$ 23 com vídeos de mulher dançando no TikTok. O mesmo que te faz acreditar que está melhorando de vida, te transforma num hamster espiritual correndo atrás de um pedaço de aprovação digital. Você acorda com o dedo no celular e dorme com ele na cara. Sua mente virou uma tela de LED, brilhando por fora, vazia por dentro. E enquanto o homem moderno conta calorias, o algoritmo conta quantas vezes ele rolou o feed. Carl Jung chamaria isso de inconsciente coletivo dopaminado. O Kybalion chamaria de lei do ritmo. Você oscila entre euforia e exaustão. E Napoleon Hill daria o nome certo: procrastinação espiritual. A mente sem direção é terreno fértil para o diabo. Napoleon Hill. E o diabo moderno, irmão, não tem chifre nem fumaça. Tem Wi-Fi e autoplay. Você acha que tem falta de sorte no amor? Não. Você tem excesso de distração. Você está viciado em pequenas recompensas, curtidas, respostas rápidas, dopamina em gota. Mas o que você mais precisa não é de mais estímulo, é de silêncio. E aí vem o paradoxo. Você reclama que ela perdeu o interesse. Mas como alguém pode se interessar por um homem que já não está presente nem dentro da própria cabeça? Você está sempre online, mas espiritualmente offline. O Kybalion explica isso pela lei da correspondência. Como dentro, é fora. Se dentro há caos, fora tudo vibra confusão. Se dentro há medo, fora tudo parece descontrole. E se dentro há ausência, o mundo inteiro te devolve ausência. E o mais cruel é que a sociedade se alimenta disso. Um homem desconectado de si é o consumidor perfeito. Ele compra para se sentir vivo, posta para se sentir visto, e se apaixona por qualquer coisa que o faça esquecer por um instante quem ele realmente é. Você quer saber por que tanta gente fala de masculinidade hoje? Porque o masculino real virou artigo em extinção. Não porque o mundo o destruiu, mas porque o homem mesmo o trocou por conforto. Você quer o trono, mas não quer carregar o peso da coroa. Quer a admiração, mas foge da solidão que o forja. Quer o respeito, mas vive pedindo aprovação. E sabe o que é pior? Você acha que está no comando porque escolhe o que consumir, mas é o conteúdo que escolhe quem você se torna. Você é moldado pelo que assiste, pelo que lê, pelo que vibra. E enquanto o Kybalion ensina que tudo é mente, o algoritmo ensina que tudo é clique. E adivinha quem está ganhando? Você virou o produto, e o preço que está pagando é a tua energia vital. Mas não se engane, o sistema não quer você desperto. Quer você cansado, carente e confuso. Um homem consciente é perigoso, porque ele não consome, ele cria, ele não agrada, ele inspira, ele não reage, ele vibra. E é por isso que o silêncio assusta tanto, porque no silêncio não há estímulo.
só verdade. E verdade dói, mas cura. O homem que não aprende a ficar em silêncio nunca vai ouvir a própria alma. E o que não ouve a alma, obedece ao algoritmo. Então eu te pergunto, quando foi a última vez que você ficou em silêncio total, sem música, sem tela, sem distração? Você quer atrair uma mulher de valor? Aprenda a sustentar o próprio vazio, sem precisar preenchê-lo com migalhas. O homem que domina o próprio silêncio domina qualquer sala. E o homem que depende de barulho sempre será o eco de alguém mais forte. E é aqui que começa a virada. Agora que você entendeu como foi programado para se perder, vem a parte mais importante. Como reprogramar essa energia. Como sair da dependência e voltar a ser presença. Como parar de agradar e começar a vibrar. Como transformar dor em direção. É hora da transmutação. Agora que você entendeu o jogo, é hora de mudar o jogador. Você não vai reconquistar ela tentando ser o mesmo cara com palavras mais bonitas. Você vai reconquistar o que perdeu. Você, Napoleon Hill dizia, antes de querer controlar o mundo, aprenda a controlar o que acontece entre seus ouvidos. Você não precisa ser mais forte. Precisa ser mais consciente. A força sem consciência é agressividade. A consciência sem força é passividade. O homem completo une os dois. É presença com propósito. Você quer saber qual é o verdadeiro segredo da energia masculina? É direção. O homem sem direção é como um barco sem leme. Pode ter vento, mas não chega a lugar nenhum. E sabe o que acontece quando o homem perde a direção? Ele começa a buscar GPS emocional nas mulheres. E aí nasce o ciclo da dependência. Você tenta se provar, tenta agradar, tenta ser o cara ideal. E no final, vira só mais um personagem no roteiro dela, e não o autor da própria história. Mas calma. Toda crise é uma iniciação. No hermetismo, chamamos isso de transmutação. É quando o fogo da perda queima as mentiras que você contou para si mesmo. Quando o ego morre e o espírito acorda. Você acha que está sendo rejeitado, mas na verdade está sendo purificado. O universo tira o que te distrai para devolver o que te constrói. E se você continuar tentando trazer de volta o que te adoeceu, vai perder a lição que o silêncio estava tentando te ensinar. Quer um conselho direto? Pare de pedir sinais de Deus e comece a ser o sinal de Deus. Pare de buscar respostas, vire a resposta. Pare de tentar fazer ela sentir tua falta e comece a ser alguém que nem o destino tem coragem de perder. Você quer que ela volte? Então volte você primeiro, para dentro. Volte para tua fé. Volte para o teu propósito. Volte para o teu eixo. Porque quando um homem se reencontra, tudo ao redor dele se reorganiza. O Kybalion ensina: o superior domina o inferior pela vibração, ou seja, a energia mais elevada sempre atrai, nunca implora. Você não precisa correr atrás, precisa vibrar mais alto. Você é um campo eletromagnético ambulante, irmão. Quando você vibra propósito, até o silêncio trabalha a seu favor. Quando você vibra carência, até as palavras te traem. Você não foi feito para mendigar atenção. Foi feito para irradiar presença. E presença não é arrogância. Presença é saber o que você carrega. E não se desculpar por isso. É o olhar que diz: eu sei quem eu sou, mesmo que você ainda não saiba. A mulher não quer um homem perfeito. Ela quer um homem presente. E presença não se finge, se sente. Ela sente quando você está conectado ao Criador. E sente quando você está conectado à carência. Então, a partir de agora, a ordem é simples. Desinstale a necessidade de agradar e reinstale a consciência de propósito. Quer mudar o jogo? Acorde cedo, ore antes de falar. Respire antes de responder. Cumpra o que promete. Treine o corpo e a mente, não para impressionar, mas para elevar a frequência. Porque quem busca a Deus na dor encontra força, e quem busca nas pessoas encontra decepção. O segredo é agir sem expectativa, mas com intenção. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Você entrega, trabalha, confia, e o resultado vem como consequência natural. E quando vier, você nem vai precisar explicar. A tua energia vai falar por você. Você vai perceber que não precisa mais mostrar valor. O homem que vibra a verdade não precisa provar nada, só viver. Então para de correr atrás, irmão. A vida não recompensa os desesperados, recompensa os determinados.
O universo não ouve quem implora. O universo vibra com quem se alinha. E quando você se alinha, tudo que for verdadeiro volta. E o que não voltar é porque nunca foi teu, era só lição. Mas essa virada ainda não acabou. Agora que o homem reaprendeu a ser presença, vem a última parte, a verdade final, a revelação que fecha o ciclo, onde o menino que agradava morre e nasce o homem que inspira. E agora que você enxergou tudo, respira, porque o que você perdeu não foi amor, foi anestesia, foi o disfarce da tua própria inconsciência. Você não está sozinho. Milhares de homens caminham por aí com o mesmo olhar perdido, com o mesmo sorriso ensaiado, com o mesmo "tá tudo bem" engasgado no peito. Mas no fundo, todo homem que tenta agradar demais carrega o mesmo pedido silencioso: me enxerguem, me escolham, me validem. Mas a verdade é que ninguém pode te escolher enquanto você não se escolher. Você foi criado para liderar energia, não para mendigar atenção. Você nasceu para ser direção, não distração. E quando o homem entende isso, ele não precisa mais provar nada. Ele simplesmente é. O verdadeiro despertar não é superar ela, é superar o velho você. O homem que se escondia atrás da gentileza disfarçada de medo, atrás da empatia disfarçada de necessidade, atrás do amor disfarçado de dependência. Você não era fraco, só estava dormindo. E a dor veio como despertador. O Caibalion ensina: tudo é mente. O que está acima é como o que está abaixo. A tua perda é reflexo do que precisava ser transformado. O que foi embora não te abandonou, te libertou. Porque se ela tivesse ficado, você nunca teria se encontrado. E o dia que você entender isso, vai agradecer até o que doeu. Porque o fogo que te queimou também te purificou. Você vai olhar para trás e perceber: ela não foi o fim, foi o portal. A dor foi a passagem, a ausência foi o convite. E o silêncio foi Deus te dizendo: agora é comigo. Você acha que está sendo rejeitado, mas na verdade está sendo chamado para reinar sobre a própria mente, para sair do papel de servo das emoções e se tornar rei da consciência. E reinar não é dominar os outros, é dominar-se. É olhar no espelho e dizer: eu não preciso que ninguém me escolha, eu já sou escolhido. Você não perdeu nada. Você apenas terminou o curso mais caro e mais valioso da vida, o curso da autenticidade. E o diploma é simples: paz. A mulher que te inspirou essa dor, agradece. Ela foi a professora que o teu ego pediu e a tua alma precisava. Ela não veio para te amar para sempre. Veio para te lembrar quem você sempre foi. E um dia, quando você estiver no teu centro, quando o teu silêncio for mais poderoso que tuas palavras, ela vai te olhar e perceber que perdeu algo também. Mas aí já não importa. Porque o homem que você se tornou não vive para provar nada. Ele vive para vibrar verdade. E se outra mulher cruzar o teu caminho, ela não vai encontrar um cara que agrada. Vai encontrar um homem que inspira, protege, lidera e vibra em paz. Porque o homem consciente não joga para vencer, joga para evoluir. A energia dele é diferente. Ele entra num ambiente e o caos se organiza. Ele fala pouco e move muito. Ele não busca aplauso, busca propósito. E quando ele fala com Deus, ele não pede. Ele agradece. Porque entendeu que tudo que perdeu o fez ganhar presença. O mundo muda quando o homem volta a lembrar quem ele é. E talvez esse seja o teu momento. Então, pare de correr atrás do que se foi. Comece a correr em direção ao que vibra. Pare de tentar agradar e volte a vibrar. Porque no final das contas, você nunca perdeu ela. Você apenas precisou perder a si mesmo para aprender a se encontrar em Deus. E agora que você lembrou quem é, ninguém te tira isso de novo. O homem que para de agradar o mundo começa a atrair o universo.